Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. No entrevistado do dia, hoje nós estamos recebendo o Dr. Fábio de Oliveira Mendes. Ele é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e especializado no tratamento da coluna e dores crônicas. Dr. Fábio Mendes, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, ouvintes da rádio, boa tarde aos internautas também. É um prazer estar aqui batendo esse papo aí novamente. Falando sobre o que a gente mais faz, né, que é tratamento da dor e problemas de coluna. Dr. Fábio Mendes, são quantos anos de atuação? Moreira, é uma ótima pergunta, porque esse ano a gente faz 20 anos de atuação, né? E então a gente tem um prazer enorme. Na verdade, são 21 anos de formado, mas que eu abri a clínica esse ano em outubro. Vamos fazer 20 anos que a gente formou, voltou para Manhuaçu, iniciamos a clínica aí com acupuntura e com tratamentos para dor, né? Então já são 2 décadas, com muito orgulho, e que é melhor, voltando para a nossa cidade, né? Que é onde a gente sempre sonha em sair. Fiquei 10 anos fora estudando, mas sempre o objetivo era voltar para a minha cidade, para a minha família, né? A gente ficar perto dos amigos também. E ter o reconhecimento da própria comunidade. Exatamente. Não é isso? É exatamente. Importante. A dedicação inicial nas áreas da fisioterapia e acupuntura, e eu gostaria que você falasse também o que é fisioterapia integrativa. Ótimo tema. A fisioterapia integrativa, de uns anos para cá, ela tem sido muito falado em virtude, né, dos avanços da bioquímica aplicada na saúde, né? A fisioterapia integrativa, ela reúne, como o próprio nome fala, integrativa, integrar as várias estratégias de saúde, as várias estratégias de tratamento que existem em prol da melhora do paciente. Seja em problemas específicos para dor, seja em fibromialgia, que é algo um pouco mais sistêmico, seja na prevenção de comorbidades, né? E lembrando que o Brasil está envelhecendo, né? Hoje em dia nós temos muitos idosos, né? A expectativa de vida aumentou muito. Então, hoje em dia, a fisioterapia passou por uma revolução, e a fisioterapia integrativa faz parte dessa revolução, que parou de usar só aqueles recursos, ETENS, ultrassom, alongamento, mas são estratégias mais voltadas para a saúde geral, voltando para a saúde da célula do indivíduo. Então, isso tem ajudado o indivíduo como um todo, não só uma dor no joelho, uma dor na coluna. Hoje a gente consegue tratar a queixa do paciente e deixar ele mais saudável, né, com técnicas de terapia ortomolecular, de ozonoterapia, terapia neural. Então, em resumo, a fisioterapia integrativa, ela integra, ela reúne várias estratégias terapêuticas para melhorar não só da dor, mas da saúde e da qualidade de vida do paciente. E tem se observado, Dr. Fábio Mendes, que nos últimos tempos tem se abordado e se falado muito sobre problemas de coluna. Sim, estatisticamente aí é uma das 5 causas que levam o indivíduo, né, aos pronto-socorros, né, ao pronto atendimento, e são, juntamente com a enxaqueca, né, é uma das dores de maior queixa que os indivíduos sofrem, de dores crônicas, né? Então, dentro na minha carreira, nesses 20 anos de dedicação, a gente focou muito para esse tratamento da coluna, de dores crônicas como fibromialgia, as tendinites, e também especificamente no tratamento da coluna a gente trata a hérnia de disco. Nós criamos um ambulatório, você já teve a oportunidade de conhecer, o ambulatório SOS hérnia de disco. Esse ambulatório ele veio da observação que a gente buscou fora várias técnicas, várias ferramentas terapêuticas, e a gente melhorou o nosso tratamento de coluna, melhorou os nossos resultados no tratamento da hérnia de disco, e a gente criou esse ambulatório SOS hérnia de disco. A gente falou para a nossa população que, olha, agora hérnia de disco a gente está preparado, a gente quer você, e a gente tem conseguido ajudar em muito nossos pacientes que sofrem com problemas de coluna e principalmente a hérnia de disco. E quais são os principais problemas que acometem a coluna? Então, o principal exatamente é a hérnia de disco, é esse sim, que é o principal e é o mais difícil tratamento, por isso que a nossa busca incessante em cada vez trazer ferramentas terapêuticas novas. A hérnia de disco é aquele tratamento que ele é muito frequente, e o tratamento dele nem sempre os pacientes enquanto não acham um especialista, eles sofrem muito. E para os nossos ouvintes que estão vendo aí, é aquela dor na coluna que irradia para a perna,
com sintomas de dor, aí começa com formigamento, dormência e em casos mais avançados até a perna fica fraca. Esses sintomas podem ser na coluna lombar descendo para a perna ou na cervical que irradia para os braços, né? Então, que o indivíduo quando chama também de dor ciática, a maioria das vezes a causa disso está a hérnia de disco. Além da hérnia de disco, a lombalgia, né, que é de mais fácil evolução, mais fácil tratar. E os outros problemas de coluna, às vezes o cara está praticando esporte, tem uma distensão muscular, mas assim, no nosso ambulatório, o mais frequente e onde a gente se especializou mais realmente são os casos de hérnia de disco. Principalmente lombar, 85% dos casos de hérnia de disco, dos 100%, 85% dos casos de hérnia de disco na região lombar, 15% na região cervical. Para a pessoa entender como que nós podemos explicar o que é a hérnia de disco. Até hoje Ótimo. você trouxe aqui Trouxe a forma para ilustrar, não é? Isso. Aqui nós temos a nossa coluna, né? Nossa coluna ela é formada por vértebras, né? Que são os ossos da coluna, a gente chama de vértebras, e entre as vértebras nós temos uma estrutura chamada disco intervertebral. O disco é como se fosse aquele amortecedor, certo? Lateralmente a coluna nós temos esses nervos, a gente chama de raízes nervosas, né? O termo raiz é porque a partir daqui vão ramificando vários outros nervos para atender o corpo inteiro, para levar e trazer estímulos nervosos. E aí, Moreira, os problemas eles podem acometer tanto no disco, né? Que ele pode, o disco normal aqui, eu estou mostrando para um disco normal, sem nenhuma lesão, e aqui um disco com uma lesão, que é a hérnia de disco. A hérnia de disco é esse carocinho que dá aqui. O problema desse carocinho, que quando ele, vou mostrar ele aqui de novo, ó. Esse carocinho quando ele acontece, aqui nós temos uma estrutura normal, né? Um corte que a gente fala sagital, aqui está um disco normal e aqui está um disco herniado. Esse disco com a hérnia, essa hérnia que é esse volume, né? Que tem uma lesão da estrutura que chama núcleo pulposo, uma lesão do anel fibroso que segura o núcleo lá dentro. Quando a pessoa faz muita força, ó, ele faz muita força, aqui então, quando ele faz muita força, principalmente dobrando a coluna, ele fica comprimindo muita região anterior, isso força muito o disco e o disco ele rompe aquele anel de contenção e aquele conteúdo dentro do disco vaza, fazendo esse caroço que a gente chama de hérnia, e isso comprime uma das raízes nervosas, pode comprimir a raiz, pode comprimir a medula, no caso dessa hérnia posterior. E é por isso que o paciente sente que essa dor, além de estar só na coluna, essa dor desce para a perna, porque o nervo ciático ele é formado por 5 raízes nervosas. Então, se você comprime uma dessas raízes, essa dor desce no trajeto do nervo ciático. Então, se a gente fosse mostrar aqui um esquema, ó, aqui está o disco, aqui está a raiz nervosa, quando o indivíduo faz muita força, ele faz isso. Ó. Aí esse carocinho aqui, quando ele começa a comprimir ou esmagar a raiz nervosa, que aí o indivíduo começa a sentir que ele está descendo. Então, coluna normal, pegou muito peso. Esse caroço, quanto maior ele é, mais intensos são os sintomas de dor na perna, certo? Outra coisa muito comum, que são os bicos de papagaio, né? Aqui a gente está vendo já uma coluna já com um quadro de artrose, ó, né? Que é um quadro de degeneração. E quando esse processo degenerativo ele avança muito, o corpo tenta refazer esse crescimento ósseo, ele faz de forma desordenada e cresce essas pontas de ossos que no raio-x ou na ressonância a gente chama popularmente de bicos de papagaio, que tecnicamente nós chamamos de osteófitos, certo? Então essas pontas de ossos podem comprimir também essa raiz nervosa e fechar aquela janelinha que sai o nervo. Então estou te dando um resumo, né, das principais síndromes dolorosas que acontecem na coluna vertebral e onde a gente se especializou para ajudar os nossos pacientes nessa área. E a partir desse rompimento, aí identificou como é que é o tratamento para restaurar? A ruptura, esse machucadinho que a gente vê, existe um exame que chama ressonância nuclear magnética da coluna lombar ou cervical. Então, às vezes o paciente quando chega com esse exame, a gente identifica e a gente trata aquela área que é lesionada. O tratamento pode ser uma combinação de técnicas, né? A acupuntura, a eletroacupuntura, a magnetoterapia de campo pulsado, algumas técnicas, por exemplo, ou várias outras, né, que a gente já tem na prática da fisioterapia, porém, a que mais tem resolvido esses tratamentos, o grande diferencial nosso nos últimos 12 anos para cá é o recurso da ozonoterapia. A gente injeta aqui 10 ml aproximadamente de um gás, numa concentração específica, um volume, né, pode variar, e esse gás aplicado na região da musculatura paravertebral, ele vai estimular uma reação imunológica e essa reação imunológica que vai
resolver a lesão, que vai cicatrizar essa hérnia. Então, a hérnia, o disco ele continua um pouco lesionado, mas a hérnia, ou seja, esse caroço que está comprimindo, esmagando o nervo, o próprio corpo, são células, nós chamamos de macrófagos, vão fagocitando, ou seja, vão comendo essa região e vão absorvendo. O nome técnico é absorção, vão absorvendo essa hérnia e esse nervinho ele é liberado e o paciente para de sentir aquela dor que desce para a perna. E o principal, o alívio é duradouro. Muito bom. Então quer dizer que através da ozonioterapia é possível restabelecer então essa parte aí que está lesada. Está lesionada, exatamente. A grande vantagem, alguns dias atrás eu tive o prazer de receber um paciente meu da cidade de Ipanema, pertinho aqui, ele apareceu no consultório 3 anos depois, ele tinha uma hérnia de disco lombar muito grande, ele trabalha com madeira, corta madeira para fazer curral, então ele pega muito peso, o paciente voltou no consultório 3 anos depois e não veio pela mesma queixa, ele veio por uma hérnia cervical. Ou seja, isso mostra, ele voltou a trabalhar, lógico, alguns cuidados que a gente mostrou, ensinou para ele a cuidar da coluna, mas ele voltou para a gente 3 anos depois, eu achei que fosse uma recidiva daquela lesão e voltou, na verdade, com a hérnia na cervical. Aquele problema, mostrando que aquele problema que nós tratamos está totalmente intacto. Isso mostra a sustentabilidade do tratamento com a hérnia de disco, coisa que é difícil. A hérnia de disco é um tratamento relativamente difícil de resolver e a ozonioterapia trouxe para a gente esse empoderamento com relação a resultado. Agora, é interessante que você é pioneiro nessa prática, o uso de ozônio para esse tratamento, não é? Sim, aqui Moreira. na região. Sim, aqui na região e até no Brasil. Eu, como fisioterapeuta, eu fui o primeiro fisioterapeuta a adquirir um aparelho da empresa lá de São José dos Campos, eles que me falaram isso, né? Há bem mais de 10 anos. Então, assim, nós começamos com isso, eu tive o prazer já em virtude desse pioneirismo, né? Já tive o prazer de ser convidado para palestrar em 2 congressos internacionais. Agora, em setembro, tive o prazer também de ser convidado para o Congresso Internacional de Salvador, ser convidado também a palestrar e mostrar esses casos nossos nesses eventos. Isso mostra, é uma gratificação muito grande, né? É uma satisfação muito grande, porque mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo ajudar os pacientes e ainda poder mostrar o trabalho que a gente faz fora daqui, ter esse interesse é uma prova de que a gente está no caminho certo e que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? O procedimento é a aplicação do gás na região próxima à coluna. Exatamente. A técnica, basicamente, ela é feita o seguinte, aqui, ó, né? Aqui a coluna está deitada, a gente aqui passa um músculo que a gente chama de musculatura paravertebral. E a gente aplica exatamente no músculo, né, fica próximo à lesão e esse gás a gente deixa, ele fica mais ou menos a poucos centímetros da lesão e ele vai, graças a um fenômeno chamado quimiotaxia, que é uma atração química, o gás vai em direção à área lesionada e fazendo esse fenômeno de cicatrização que é devido ao próprio sistema, à ativação do próprio sistema imunológico do paciente que faz com que essa hérnia seja reabsorvida, ou seja, cicatrizada. Então, é uma técnica totalmente natural, né, porque ela não envolve o ozônio, o próprio organismo produz ozônio, isso está publicado na revista Science desde 2002, ou seja, é uma substância bioidêntica, e o corpo não tem alergia àquilo que ele produz, né? Então, não tem alergia, não tem risco, uma coisa que, como é uma aplicação mais profunda, isso requer uma habilidade maior do profissional que está aplicando. Mas a gente já faz isso há bem mais de 10 anos, uma segurança total e tomando alguns cuidados que a própria especialização pede, a gente faz com toda a segurança e tem ajudado um grande número de pacientes. Isso aí também faz refletir sobre o resultado positivo através dessa aplicação de gás de ozônio e sem a necessidade, talvez, de uma cirurgia. Uma cirurgia, até mesmo de uma assistência de medicamentos, né? Exatamente. Com muita frequência, você tocou num ponto importante, que com alguma frequência a gente tem pacientes que chegam para nós com algumas enzimas hepáticas alteradas, para o nosso ouvinte entender. Essas enzimas hepáticas, quando o indivíduo toma muito remédio, o fígado já mostra um sinal de estresse oxidativo, e isso altera essas enzimas hepáticas. Então é muito comum, o paciente já chega para a gente com efeito colateral de muito remédio, e a gente consegue, tirando ele do quadro de dor, a gente consegue fazer com que ele não precise de medicamento por mais tempo. O doutor Fábio, aquele ouvinte ou internauta que tem alguma dúvida pode entrar em contato com vocês, inclusive tem o espaço da pré-consulta. Sim, exatamente, Moreira. A gente abriu esse espaço pré-consulta que é para tirar dúvidas, né? Porque muita gente tem dúvidas com relação ao tratamento. E a gente
nessa pré-consulta a gente tira a dúvida dos pacientes, né? Às vezes, Fábio, eu quero fazer o tratamento, mas eu não sei se é indicado para mim ou não, como que é o tratamento, quanto que dura, qual o valor. Então, na pré-consulta a gente orienta os pacientes, entrega algum material também de orientação da clínica, e isso tem ajudado muito a gente conectar melhor com nossos pacientes ou com nossos possíveis pacientes. E a clínica lá, nós temos lá, né, na Clínica Bem Viver, e dentro da clínica nós criamos esse ambulatório SOS Hernia de Disco, que é um espaço preparado com toda a tecnologia, com toda a nossa experiência para ajudar nos pacientes com hernia de disco, né? Lembrando que essa dor na coluna que desce para a perna, ou essa dor no pescoço que irradia para o braço. Então a gente tem ali um ambulatório especializado para receber você, paciente que sofre com esse problema. E aí a gente tem lá o contato da clínica, o telefone fixo, que é o 3331-3372 e o 98411-6232. Esse é o WhatsApp da clínica, que às vezes hoje em dia muita gente, né, o WhatsApp tem sido um canal de contato muito frequente, onde a gente consegue, às vezes manda um recado lá no 98411-6232, que aí a gente retorna e marca também pelo WhatsApp. Doutor Fábio, obrigado pela participação e uma boa tarde. Obrigado, eu, Moreira, e parabéns aos estudos aqui, que ficou muito moderno, muito bacana. É um prazer enorme participar aqui das entrevistas e estou sempre às ordens, tá bom? Muito bem, assim nós conversamos com o Dr. Fábio de Oliveira Mendes. Ele é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e especializado no tratamento da coluna e dores crônicas. Um abraço para você, ouvinte da Manhã Uaçu. Você, internauta, aquele abraço, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.